Tá acontecendo com o Coringão, meu amigo. Duílio Monteiro Alves veio a público pedir desculpas porque simplesmente disse que se confundiu no termo que utilizou com relação à venda do zagueiro Murilo para a Inglaterra. Disse que não era bem assim a negociação, os 10% não eram de posse do Corinthians e sim 10% numa venda futura. O que aconteceu, meu amigo? 10% do lucro, né? Do lucro. É que ultimamente os dirigentes do Corinthians eles têm se confundido bastante. Eles têm utilizado o cartão corporativo para pagar despesas pessoais e, quem nunca confundiu porque o cartão era o mesmo? Quer dizer, as senhas também eram as mesmas. Essa diretoria do Corinthians aí, movida por Duílio e por Andrés, é uma indecência atrás da outra, né? Esses dois aí são dois descarados, são dois caras de pau. Porque o cara fala, foi um termo que eu acabei colocando errado e eu peço desculpas pelo termo errado. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, assim como o Augusto Melo também, que na venda do Murilo não, a venda do Pedro, o atacante que tá no Zenit, ele vendeu na calada da noite lá pro clube russo e não avisou ninguém. Ninguém sabe o quanto custou isso daí, porque eu precisava de dinheiro. Mas quando você precisa de dinheiro, você faz as coisas às claras, transparentes. Mas infelizmente, transparência e decência não caminham hoje em conjunto com a diretoria do Corinthians, com as diretorias do Corinthians. Ô, Argel, você que trabalhou aí em muitos clubes, hoje treinador, quando você vê uma confusão generalizada, principalmente com relação à diretoria, gera uma desconfiança no elenco gigantesca, né? Não, sem dúvida nenhuma, Renan. Eu acho que o que o Mano falou é mais pura verdade. O Corinthians vive um problema de crise na diretoria, né, isso muito claro, e isso não tem como não chegar no treinador, não chegar na comissão técnica, não chegar nos jogadores, né, porque aí começa problemas financeiros, começa problema de atraso de salário, começa isso, começa aquilo, e isso cria no dia a dia do clube, no dia a dia da comissão técnica, dos jogadores, do time, né, em si, cria uma intranquilidade muito grande. Então isso é complicado, é difícil. Os treinadores, eles tentam proteger ao máximo o grupo de jogadores, passar longe disso, mas é impossível, né? É impossível porque todo mundo fala, todo mundo diz que me diz, que cada dia se fala uma coisa, então fica muito complicado e automaticamente vai afetar a equipe e principalmente na performance da equipe dentro do campo. Ô Michel, o pessoal faz ali algumas situações no Corinthians, às vezes na calada da noite, a torcida fica sem saber o que aconteceu, mas está se tornando constante isso dentro do clube, né? O clube, querendo ou não, está vindo aí numa batalha para tentar se distanciar do G4, tem partida importante contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e, enfim, enquanto isso, cada semana, cada dia que passa, a gente vê uma confusão e aí, né? É corriqueiro, né? Estranho. Então, é difícil. Aí quando você vê eles vindo a público querendo se justificar, né? É difícil de você acreditar, né? É muito equívoco, nem estava ali, né? Muito equívoco, um atrás do outro. Então fica difícil. Como o próprio Argel falou, são situações que parece que não, mas acaba afetando dentro do elenco. Brincadeiras à parte, a gente sabe que aqui, ainda mais dentro do programa, né? A gente brinca muito, mas eu sempre falei, acho que o Corinthians é um time gigantesco, tem uma história, tem a sua história, a gente acompanha os problemas que vive o Corinthians e, como eu falei, brincadeira da parte, mas é triste você ver a situação que se encontra o Corinthians hoje, né? As gestões, as más gestões que estão sendo feitas dentro do clube. E aí você vê esse tipo de situação, né, de venda de atleta e tudo mais, problema com cartão, como o próprio Mano falou. Então é triste, é difícil. A gente sabe da história do clube, né? A gente sabe que o Corinthians é gigantesco, é grande, e é triste você ver um clube passar pelo que está passando, né? E aí, Mano? O detalhe, triste, né? Renan, é muito triste. E o detalhe é que só descobriram isso daí, inclusive o departamento jurídico aí, que agora o Osmar Stabile fez uma reformulação, eles foram levantar o contrato do Murilo justamente porque o Murilo está sendo sondado no Arsenal e no Barcelona. São dois clubes aí que têm interesse hoje no Murilo, e o Corinthians aí, até pelo que tinha divulgado anteriormente, o pessoal falou, opa, daqui a pouco é capaz de pingar um Tinguá. Vai pingar mais uma grana aí, porque a gente tem 10% numa futura venda. Aí foram levantar o contrato e viram que de fato não é 10% de uma futura venda, é 10% do lucro. Do lucro. Porque o Corinthians ele vendeu o Murilo por 14 milhões. Do clube inglês, né? Sim, porque, por exemplo, se venderem por 30 milhões, o Murilo foi vendido por 14. Então o Corinthians ele vai ter uma participação em cima dos 16. E não em cima dos 30. 10% em cima dos 16. Sim. Não em cima dos 30. Exato.
Então é uma vergonha, cara. Isso é uma E tudo vergonha. isso só está vindo à tona justamente por esse pente fino que está sendo feito, né, Argel? Assim, e aí esse pente fino começa a trazer uma realidade pro torcedor e pro Osmar Stabile que talvez ele nem imaginasse. Na verdade, o Corinthians é muito grande, né? E os dirigentes do Corinthians são muito pequenos. Eles não estão acostumados com a grandeza do clube. E isso não é são vários. Né? O Mano citou vários exemplos aí. E aí o próprio torcedor, ele não sabe em quem acreditar. Porque cada dia é um problema. É o cartão corporativo, é os 10% que não existe, é isso, é aquilo, é desvio daqui, é desvio dali. Então, essa é a verdade. Eles estão brincando com o tamanho do clube, eles estão brincando com a torcida, que é uma torcida apaixonada. Problema com o patrocinador. Estão brincando com todo mundo, entendeu? São pessoas que não são competentes, dirigentes competentes, profissionais, que deveriam estar dentro do Corinthians, defendendo o clube, defendendo o interesse do clube, defendendo a instituição, que é muito maior. A instituição daqui 500 anos vai existir a instituição. Então é fundamental isso. Então eu acho que os dirigentes não estão à altura do que é o Corinthians, da marca Corinthians, do clube. E isso vai acabar se refletindo, vai acabar batendo lá no trabalho do Dorival. É difícil, vai acabar batendo no trabalho dos próprios jogadores. Então acho que teria que fazer uma reciclagem, principalmente na parte administrativa do Corinthians. E outra, é uma vergonha, perdão, Renan, Imagina. Porque contra o Augusto Melo, que merece realmente, agora inclusive virou réu no processo que o Ministério Público está movendo contra ele e contra ex-pares dele dentro da sua diretoria, que eles vão ter que devolver inclusive 40 milhões para os cofres do clube. Ele tornou-se réu, vai se defender, enfim, mas tem uma série de escândalos envolvendo a administração do Augusto Melo que merecem realmente ser expostos, fato. Porém, eu não vejo o mesmo rigor, eu não vejo a mesma veemência do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por um ex-delegado chamado Romeu Tuma Júnior. Eu não vejo o mesmo critério que ele usa para falar do Augusto para criticar o Andrés e o Duílio. Me estranha muito, Tuma. Você como um ex-delegado de polícia, você como um ex-policial com faro investigativo, fala todo bravão com relação ao Augusto Melo, que merece as críticas sim, merece e muito. Mas você não usa o mesmo teor, o mesmo calor no seu discurso para falar do Andrés. Por quê, Tuma? Você poderia esclarecer isso também. E se quiser ligar aqui no programa para participar, será um prazer. Seria legal, hein? Espaço aberto aqui na CNN, justamente para quem quiser participar, obviamente, né? A gente tem, Michel, inclusive o que disse o ex-presidente do Corinthians, a fala dele se desculpando para o torcedor, a gente tem aí para mostrar. Tá aí, ó. Duílio se desculpa, abre aspas, tínhamos 80% dos direitos, o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com um valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por 3 temporadas. Está aí, portanto, o pedido dele de desculpas, que segue aí a mensagem. No entanto, o jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que, mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras. Mas como não tem perdas financeiras? Se você tem 10% de uma transação total ou 10% do lucro, como não tem perdas financeiras? Novamente, é um descarado. Ele brinca com a inteligência de quem abraça esse tipo de discursinho cheio de palavras bonitas. Só de brincadeira. Tá de brincadeira. Michel, brincadeira ou não? Não, concordo com o Mano. Não, é piada. Não, assim, quando, foi o que você falou, quando assim, o presidente, o ex-presidente vem o que é mais triste? à tona, para se justificar, fica estranho. Não é mais assustador esse tipo de declaração, sabe? A gente acaba se acostumando com esse tipo de discurso. E não deveria ser, e não deveria. A realidade, né? E só que... E não acontece nada. Né? Isso é a grande verdade, que não acontece nada. Né? Não prende ninguém, né? Ninguém devolve dinheiro pro clube, né? Ninguém tem problema nenhum, sai, não é mais diretor, tá tudo certo. Né? Vem outro e faz a mesma coisa, sai o presidente, vem outro presidente e faz a mesma coisa. Então, é uma situação bem complicada, bem difícil. Ô, Michel, essas desculpas foram aceitas pelo torcedor? Vão ser aceitas? Com certeza não. Com certeza não. O torcedor não é burro, né? E como eu falei, o torcedor já acostumou, mas ele não é burro, tá? Ele não é burro. E com certeza, isso ainda mais o torcedor corintiano, pelo que vem vivendo, com certeza não. Ele pode, a conta dele não vai bater com a conta do torcedor. Isso não tem a dúvida. Mano, quanto mais esse pente fino for se aprofundando aí nas contabilidades, nos
nas informações que vão chegando aí dos ex-presidentes, você acha que mais coisa deve aparecer? Então, deve, se o Ministério Público... Não, porque ó, o Ministério Público tem feito mais pelo Corinthians do que quem deveria fazer, que está lá dentro do Conselho. Porque se a gente pegar, por exemplo, o CORE, que eu falei agora do Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Romeu Thuma Júnior, que é um ex-delegado, temos aí o presidente do CORE, que é um jurista extremamente renomado, que é o Miguel Marques. O Miguel Marques, presidindo essa entidade, o CORE, do Corinthians, que é o Conselho de Orientação, também tem atitudes vergonhosas atrás de atitudes vergonhosas. Quando o Andrés ele foi levado uma votação ao CORE para ver se ele ia pro Conselho de Ética para ser julgado pelo uso indevido de um cartão corporativo, cara, foi absurdamente pau a pau a votação. Foi 9-7 para que ele fosse levado ao Conselho de Ética, para numa dessa aí ser julgado e quem sabe até expulso do clube. Porque, cara, na boa, quando a gente fala a respeito disso, eu acho que deveria ser unanimidade. Porque é inviável qualquer pessoa decente, qualquer empresa séria, um cara usar o cartão corporativo para despesas pessoais. E despesas pessoais, eu não estou falando porque é muito cômodo ele usar esse